Fala pessoal, bem-vindos. Eu sou o André Pado. Nesse momento você está assistindo Polis aqui no OCIA Podcast. E para hoje, para esse vídeo, a temperatura aumentou consideravelmente na América Latina. Com duas pessoas, com dois sujeitos políticos que geralmente combinam até demais. A gente está falando do recente conflito, não institucional, mas conflito entre personalidades, que aconteceu entre Lula e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, pelo menos até domingo. E nos causou espanto as repercussões disso da maneira como a situação foi elaborada, né? Para início de conversa, Nicolás Maduro, que já está passando do ponto de amadurecimento, já está indo para a parte que começa, né, a apodrecer o negócio, ele fez uma fala extremamente infeliz. Maduro está passando por uma crise de impopularidade lá na Venezuela. Isso está sendo catalisado por várias coisas, crise econômica, corrupção, etc., de acordo com a BBC. Vou deixar a fonte aqui na descrição dos comentários. E ele tem, dessa vez, ele está concorrendo com um opositor que está em primeiro lugar nas pesquisas, de acordo com várias fontes por aí. E dessa vez ele realmente está com medo de perder as eleições da Venezuela. Seria um marco. O concorrente do Nicolás Maduro se chama Edmundo González Urrutia, que é um diplomata aposentado de 74 anos, de perfil discreto. É o principal rival de Maduro e lidera nas pesquisas de intenção de voto. E a gente percebe que o Maduro está morrendo de medo do que possa acontecer, está apreensivo até fala chega, pela fala absurda e lamentável que ele teve. Se eu perder as eleições, haverá um banho de sangue completamente desnecessário que isso seja dito em caso de derrota eleitoral. E isso provocou muito todos os líderes da América Latina, inclusive o presidente Lula. O que aconteceu nessa situação? O Lula ele foi indagado sobre esse depoimento do Maduro para o jornal, se ele perder as eleições, e ele teve uma reação, uma fala que, assim, é razoável, levando em consideração o que o Maduro disse, mas nós nos perguntamos se essa fala foi dita pelos meios certos. A gente precisa se lembrar que a política brasileira, a organização democrática, republicana, legal do país, ela passa pelas instituições. Então, o que seria o correto? O correto seria o Lula conversar com o ministro das Relações Exteriores e conversar, olha, nós temos que fazer um depoimento, um texto, para a gente se posicionar sobre o que está acontecendo na Venezuela. E o Lula não foi por esse caminho. O Lula foi pelo caminho do animal político, que tudo acerta, que é um gênio da política, e falou o seguinte: olha, me estranha muito, né, a fala do Maduro. Se ele perder as eleições, vai ser um banho de votos. Falou isso tentando ser carismático. Só que, assim, foi completamente pelos meios errados. A gente concorda que é razoável a fala do presidente Lula, mas a maneira como essa fala se desenvolveu é muito questionável. Como eu disse anteriormente, a gente precisava de uma conversa junto com o Itamaraty, do ministro das Relações Exteriores, criar um documento, esse documento oficial, para ser encaminhado para a grande imprensa brasileira. E esse depoimento chegou no Nicolás Maduro. O que o Nicolás Maduro fez? Ele questionou as urnas brasileiras. Ele questionou se dá para fazer uma apuração, se dá para fazer uma auditoria dessas urnas em caso de necessidade. E aí a coisa degringolou completamente. Por quê? Anteriormente, a esquerda, né, que estava junto aí com o Nicolás Maduro, próximo do Lula, agora está falando que o Nicolás Maduro está se aproximando da direita. Por quê? Porque está questionando as eleições. Tal como a galera da direita estava fazendo também ali em 2022, 2023.
principalmente em 2022, questionando quem ganhou as eleições, questionando, né, aquela possível, não possibilidade, não possível, não possibilidade, Nossa Senhora, da auditoria das urnas para confirmar, né, quem ganhou, quem perdeu. E aí sim o Itamaraty se manifestou depois da fala do Nicolás Maduro, que também, igual o Lula, foi imprudente, falando por ele mesmo sobre a fala do Lula, e o Itamaraty se manifestou também falando que é uma provocação descabida, né, uma provocação que não é devida. Isso produziu repúdio dos diplomatas brasileiros à declaração do Maduro. Tanto é que o governo federal ainda vai mandar um representante para a Venezuela, deve ser o Celso Amorim, para acompanhar as eleições. Só que as instituições elas resolveram responder essa provocação do Maduro. O que vai acontecer? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que também faria a parte dele enquanto Tribunal Superior para fazer esse acompanhamento das eleições na Venezuela, falou que não vai mais acompanhar, em resposta ao comentário do Maduro sobre as eleições aqui no Brasil. Nessa celeuma toda, nesse problema todo, por fim, Maduro fez uma sugestão ao Lula. A sugestão é: tome um chazinho de camomila para você se acalmar em relação a essa situação do jeito que está. Foi um conjunto de provocações descabidas, fora dos meios necessários, completamente avessas a princípios de diplomacia e que causaram um desconforto danado entre os países. E mais, fez de uma hora para outra, do dia para a noite, Maduro ser considerado com uma ideologia, né, com uma perspectiva política da qual ele sempre teve, que é uma esquerda, né, dita socialista, bolivariana, pertinho aí de uma proposta comunista. Então agora com isso a esquerda está falando que o Maduro está se aproximando da direita e a direita continua falando que Maduro é um ditador. Ou seja, está todo mundo querendo passar o filho para o outro lado. Né? A direita sempre passou, agora a esquerda está querendo se livrar dele, já vendo também, antecipando que é muito provável, é muito possível que ocorra uma derrota eleitoral para o Maduro. E o mais delicado, se houver essa derrota eleitoral para o Nicolás Maduro, a gente fica pensando se ele vai questionar, a gente fica pensando se ele vai causar algum tipo de conflito civil dentro da Venezuela. Porque a gente se lembra o que aconteceu com o Juan Guaidó, quando ele tentou se opor ao Nicolás Maduro na Venezuela, o conflito que aquilo acabou causando para o país, na época também que o Donald Trump era presidente dos Estados Unidos e o que Maduro estava alegando é que havia, né, a mão do Trump dentro das ações do Guaidó. Tanto é que o Guaidó depois ele foi se refugiar nos Estados Unidos. Mas é extremamente preocupante que a diplomacia brasileira ela falhe bizonhamente dessa maneira. Falhar como? Se esqueça dos procedimentos institucionais diplomáticos. Não é o Lula que tem que dar um depoimento sobre isso, baseado no que o Lula acha da situação. Não importa se ele é presidente, não importa o que seja. Ele tem que fazer isso de uma maneira diplomática e institucional. Falar por ele mesmo, isso pode provocar muito problema para o país. Então, isso precisa ser via mecanismos institucionais para que a gente consiga manter um clima de pacificação, um clima de tranquilidade na América Latina. Eu sei que muitas das pessoas que assistem esse vídeo, por vários motivos diferentes, em razão também dessa polarização que a gente está vendo, vai fazer com entusiasmo uma menção para desenvolver um tipo de conflito, para desenvolver uma inimizade ainda mais profunda do que já está entre Lula, Maduro, entre Maduro e instituições brasileiras, entre Venezuela e instituições brasileiras também. Mas nós nos perguntamos se esse de fato é o caminho. Para ficar muito claro, eu não concordo com o que está acontecendo, que o Maduro está fazendo lá na Venezuela. Eu discordo completamente do caminho que ele está tomando em relação a essas eleições que vêm aí no domingo, que podem ser um marco para a mudança do governo venezuelano. Mas eu também discordo que a gente tenha que buscar o caminho do conflito, sair do caminho institucional
e buscar um conflito de palavreados entre os dois e causar um desconforto entre os países e que pode ecoar na própria América Latina e no mundo. E isso também acho que não é o caminho. O caminho é o da diplomacia, é o Itamaraty apurar a situação, acalmar os ânimos e aguardar a apuração das eleições no domingo, que vai ter o Celso Amorim lá da Venezuela para acompanhar, e a gente vai descobrir se o Maduro continua, se o Maduro sai. E saindo o resultado, nós vamos ter também aí os elementos necessários para ver como desenvolver uma nova diplomacia com quem ganhar as eleições, seja o Maduro, seja o Edmundo Urrutia. Então vamos por nós mesmos, é uma sugestão que fica para todo mundo, acalmar a situação. A gente já está passando por por muito conflito no Brasil em relação a essa questão de polarização, ânimos acirrados com diferentes ideologias políticas. Então é o momento da gente aqui se envolver na mais pura tradição diplomática do Brasil. Não quer dizer que isso não quer dizer passar pano para determinado mal feito. Isso quer dizer que apure com os mecanismos legais os malfeitos de quem quer que seja, mas que isso seja feito com o que nós temos hoje dentro da nossa legalidade brasileira, constitucional, e também dentro da legalidade mundial, dentro dos grandes acordos de pacificação entre as várias potências mundiais. Era isso que a gente queria trazer aqui, que tudo consiga se resolver nesse domingo na Venezuela, que venha uma boa e necessária mudança, ou Maduro continue. Maduro continue. Mas que, independente de quem ganhe, a gente espera que as coisas mudem, que as coisas de fato mudem de qualquer maneira. Era isso que a gente queria trazer nesse vídeo, a gente se vê no próximo. Até mais para vocês.